Olá, pessoal. É, Nós vamos, então, falar nessa aula sobre métodos de avaliação. Uma vez que a gente já definiu, então, quais são as fases do projeto de design, então, levantamos as funcionalidades para os usuários, prototipamos, fizemos e entregamos, então, a última parte, que é, que é o sistema, de certa forma, funcional. Chegou o momento, então, de avaliar se o que nós desenvolvemos está de acordo com o que os usuários esperam. Existem basicamente duas maneiras de se fazer isso. Uma que utiliza os usuários e outra que pode ser feita, por exemplo, por um especialista no domínio ou por uma pessoa externa ao projeto, mas que tenha um conhecimento mínimo de como realizar essa avaliação. Então, as primeiras que nós vamos falar aqui é sobre avaliação através de inspeção, que é por meio de um especialista que vai avaliar a interface. Existem alguns métodos. O primeiro que nós vamos falar é avaliação heurística, que basicamente tem alguns pontos, né, que serão abordados, que serão analisados da interface. Ela foi desenvolvida por Nielsen e ele propõe, então, essas 10 heurísticas, ou 10, como se fosse uma receita, um algoritmo, um esquema para a gente analisar, então, essa interface e poder avaliar se está de acordo com o que se espera de um sistema usável, né, que tem uma boa usabilidade. As características desses sistemas é que dessas avaliações, é que elas são baratas, rápidas e podem ser feitas diversas vezes durante o projeto. Então, a primeira característica das heurísticas de Nielsen é a visibilidade do sistema. Então, a primeira é a pessoa vai avaliar se o sistema está limpo, né, com apenas as informações necessárias para realizar a tarefa disponível, e se as complexidades ou funcionalidades que não serão tão utilizadas ou que são mais raras estão escondidas na interface. A segunda característica é analisar a correspondência entre o sistema e o mundo real. Nessa você vai avaliar se aquilo que foi as palavras na interface, as frases, as feedback, também os menus, se estão tudo de acordo com os usuários. Se, por exemplo, se os designers não colocaram jargões que são próprios da sua área, por exemplo, e que possivelmente um usuário do sistema não entenderá. Então, a ideia também, outra forma também é analisar se a forma como da execução da tarefa está de acordo com o que o usuário espera, como o usuário faria, e não como o designer faria. O outro é a controle e liberdade. Então, é analisar, né, se, por exemplo, quando a pessoa está utilizando o sistema, se ela errou, se ela tem alguma, que ele chama de saída de emergência, né, se tem como ela refazer, desfazer na verdade, ter esse controle sobre a interface, ter segurança e utilizar. Não ficar com medo, por exemplo, de, igual pessoas idosas ou pessoas que não têm familiaridade de tecnologia, de achar que vai quebrar alguma coisa. Ou que vai... Então, mesmo se acontecer um erro, ele não seja catastrófico. Então, a pessoa se sente confortável em utilizar o sistema. Dentro ainda dessa mesma abordagem, a gente pode olhar também a consistência e a padronização. Nesse caso, a gente já vai avaliar se a forma como foi desenvolvido o sistema está de acordo com, por exemplo, os padrões de interface, como, por exemplo, do Windows. Os botões estão de acordo com o padrão Windows de interface, por exemplo, o OK e o cancela estão invertidos ou não, se a padronização de cores, existe algum tipo de padronização, tem alguma regulamentação que regula, sei lá, a área que você está fazendo. Então, é olhar essas coisas para ver se o sistema está todo de acordo, né? Não tem nada assim que leve a um erro ou inconsistência. Também analisar se o reconhecimento em vez de memorização. É a ideia que a gente falou que quando a gente também está relacionada à visibilidade. Então, quando a pessoa utiliza o sistema, ela vai analisar se aqueles botões, os menus, estão de forma intuitiva que ela possa olhar e saber como executar a tarefa. Não ficar imaginando, por exemplo,
Como eu realizo determinada ação, quais os passos que eu tenho que seguir para realizar uma determinada ação. Uma outra característica também é a flexibilidade e eficiência no uso. Nesse caso, as pessoas, principalmente as mais experientes, elas querem customizar a interface ou, por exemplo, usar atalhos, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+K, Ctrl+N, ou fazer algum script que acelere o seu trabalho. Então, a ideia aqui é que o sistema possibilite isso, né? E a gente vai avaliar se há essa possibilidade de usuários então, mais experientes poderem customizar ou adaptar a sua interface ou ter atalhos para aumentar a eficiência. E se pessoas que não têm tanta familiaridade, se elas conseguem utilizar os sistemas, tem, por exemplo, uma forma de guia de ela realizar cada etapa. Dentro do projeto, também avaliar se o projeto é estético e minimalista. Está um pouco relacionado também com visibilidade, é que você vai tentar deixar na interface somente o necessário para ela realizar a tarefa e, como eu disse, né, aquelas complexidades, menus que não são tão usados com frequência, tem que estar escondido ou de uma maneira que não fique atrapalhando ou inunde o usuário de informação para que ele não consiga realizar a tarefa ou fique em dúvida de como realizar. E também, com questão da previsão de erros, a ideia aqui é que para a gente, quando o usuário errar, se tem alguma mensagem de erro e se essa mensagem é intuitiva ou se ele consegue interpretar e se interpretar ele consegue resolver o problema, né? Então, a ideia é essa. E esse ajuda os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem do erro, está relacionado com o anterior. Então, nesse caso, ele vai olhar a mensagem de erro, ele consegue compreender, e uma vez que ele compreendeu, ele consegue desfazer as ações que ele fez, ou consertar o erro de maneira clara, sem, por exemplo, não aparecer código lá, erro 306, que não quer dizer nada. Então, para o usuário, ele não compreende o que é aquilo. Então, o ideal seria, nas informações de erro, tivesse lá a informação qual foi o erro, qual a possível causa e como consertar o problema. E, por fim, a ajuda e documentação, que nesse caso a gente vai analisar se, mesmo que o sistema seja perfeito, ele tem que prover uma interface de ajuda e também a documentação. E aí a gente vai avaliar se essa documentação está de acordo com as especificações do sistema e se realmente ajuda a pessoa a, se tiver algum problema, resolver esse problema. Então, a avaliação heurística ela é uma maneira simples, desde que a pessoa tenha conhecimento do que são essas heurísticas, ela pode, então, avaliar. E a ideia aqui é identificar quais são esses problemas na interface. Uma coisa interessante é que, nesse mesmo estudo, quando o Nielsen avaliou criou, né, essas heurísticas, ele fez com diversos usuários e ele identificou o seguinte, que quando você coloca o ideal seria que até 8 pessoas fizessem essa avaliação, 8 pessoas diferentes. Porque com 8 até 6 pessoas, 8 pessoas diferentes, por exemplo, no máximo 8, você pega mais de 90% dos erros. Então, com 6, você já consegue pegar mais de 90% desses erros. Então, você não precisa de muitas pessoas para conseguir identificar esses erros na interface. A partir da oitava em diante, os erros começam a rarear e tipo, o custo vai tornando proibitivo e o custo-benefício, então, vai caindo, né? Então, com no máximo 6 pessoas, você já consegue pegar muitos erros, principalmente os mais recorrentes. Outra característica desse método é o seguinte, uma vez que você identificou um erro, a gente vai classificá-los de acordo com o grau de severidade. Então, por exemplo, pode ter a frequência, né, se ele é muito frequente, se é muito comum na interface ou é raro. O impacto, então, se esse impacto vai ser catastrófico ou se apenas é uma mensagem de erro, alguma coisa simples de ser consertada. E a persistência, né, se ele persiste, ou se ele aparece de vez em quando, se ele é esporádico, se ele é raro. Então, é uma maneira de a gente classificar esses erros.
E Nielsen sugere algumas outras, que é a escala de severidade, que é, por exemplo, problema cosmético. Você muda, por exemplo, tá uma cor verde, não, coloca azul. Problema pequeno que pode ser consertado rapidamente, tem baixa prioridade, inclusive, se quiser, não precisa nem consertar, se tiver tempo, né? Problemas grandes e que a gente tem que dar uma certa importância e pôr ele para consertar por exemplo, bugs ou alguns problemas que existem no fatores, né, que podem prejudicar a usabilidade. Já os problemas catastróficos, ele é necessário ter uma mais alta prioridade, porque se ele não for solucionado, o sistema não pode nem ser lançado, porque é um erro muito grave. Uma outra maneira também de avaliar é através de percurso cognitivo. Nesse percurso cognitivo, basicamente a pessoa vai, o, o designer ou a pessoa que está avaliando, ele vai pegar uma história, vai entender quem são os usuários, quais são os objetivos dele, compreender, então, a parte dos usuários e utilizar o sistema. E tentar aprender fazendo, né? Tentando como fosse um usuário do sistema, usuário tipo. E aí ele vai anotando quais foram as dificuldades, quais foram os erros. E analisando, então, qual foi o percurso que ele tentou fazer, o que ele pensou no momento que ele estava realizando, e tenta finalizar essas tarefas e pega esses principais erros. Então, basicamente, ele vai pegar um cenário com a persona, né? Ele vai olhar a descrição do cenário e tentar realizar aquela tarefa e vai apontar quais foram esses erros e essas falhas. Um outro parecido é a inspeção semiótica. A diferença aqui na inspeção semiótica é que a pessoa que vai fazer a parte de avaliação, ela vai entender não do ponto de vista do usuário, mas ela vai tentar entender como o design pensou aquela funcionalidade para o usuário. Então, ela começa a tentar fazer a engenharia reversa. Ela vai utilizar o sistema e pensar como o design pensou para o usuário e ver se está de acordo, então, com que as especificações dos usuários, o que ele pensou, e tentar interpretar, basicamente, a interface. E ele vai criar esses cenários, né? Então, baseado no cenário, ele vai tentar novamente fazer essa inspeção na interface, tentando reconstruir, né? Fazer como se fosse a engenharia reversa, olhando as imagens, os signos, né? Tentando interpretá-los e criar essa, essa descrição da interface, tentando interpretar como o design pensou. Então, basicamente, ele segue essa frase. Então, este é o meu entendimento como designer de quem você, usuário, é, do que aprendi que você quer ou precisa fazer, de que maneiras prefere fazer e por quê. Este, portanto, é o sistema que eu projetei para você e esta é a forma como você pode ou deve utilizá-lo para alcançar uma gama de objetivos que se encaixam nessa visão. Então, esse é um arcabouço geral e essa frase em negrita é basicamente o que a pessoa vai tentar descobrir utilizando a interface para tentar, como eu disse, fazer como se fosse a engenharia reversa para tentar entender como o design pensou aquela solução e avaliar basicamente, então, se o design está adequado. E aí ele vai procurar, então, essas partes contraditórias, inconsistentes, ambíguas, etc. Quando a gente utiliza o usuário, a gente pode fazer diversas avaliações. Por exemplo, entrevistas, conversas, né? O grupo Focus, como a gente viu. Também algumas sessões, por exemplo, de análise da ferramenta. Aí a gente colocaria, então, para os usuários, né, para fazer uma sessão controlada, em que a gente vai avaliar, então, fazer esse teste de usabilidade, que a pessoa coloca ele para utilizar o sistema e ver quem são esses usuários tipos, né, e ver o que acontece. Por exemplo, quais foram os erros cometidos, a quantidade, que tipo de erro,
Se ele desistiu, ele conseguiu completar a tarefa. Então a gente vai anotar basicamente tudo que acontece durante a sessão para a gente compreender quais foram as limitações ou as experiências do nossos usuários. Uma coisa que a gente analisa também é a questão do sentimento, o que ele sentiu em cada momento, se ele conseguiu realizar as tarefas, e se essas tarefas foram completadas, qual a sensação que ele ficou ao completar, se ele se sentiu frustrado, ou se ele ficou feliz, ou conseguiu sentir aquela questão de você ter poder sobre o sistema, né, e gostar de utilizá-lo. Então, tudo isso é analisado nesse teste da habilidade, principalmente o pós, né, depois da sessão. Então, basicamente, você organiza a sessão e pede para o usuário fazer as tarefas típicas que ele deveria fazer. E aí avalia, então, quais são esses erros, a quantidade e diversas características que a gente pode analisar, né? O que a gente puder contabilizar e analisar vai nos ajudar. Também dentro dessa mesma sessão, ou até mesmo uma sessão paralela, ou um experimento, uma sessão outra, a gente pode avaliar também a comunicabilidade do sistema. Nessa é bastante interessante, parece até um pouco com as heurísticas de Nielsen, só que nesse caso a gente vai analisar, a gente vai, por exemplo, gravar a tela enquanto a pessoa estiver utilizando, a gente vai gravar quais foram os movimentos, quais foram as teclas que ela apertou, onde ela percorreu na interface, quanto tempo ela levou em para realizar cada tarefa. Analisar também as expressões faciais. Então a gente grava a pessoa utilizando o sistema, não só a tela, para analisar principalmente a cada momento as expressões faciais, as reações das pessoas, porque isso também diz muito. Então, basicamente, nessa avaliação de comunicabilidade, a gente vai analisar isso. E a ideia, então, é colocar a pessoa utilizando o sistema e depois que passar a sessão, a gente pode fazer entrevista como no teste de usabilidade e a gente vai, basicamente, rever o vídeo, rever essas duas sessões, que seria o vídeo e as expressões, né? E tentar identificar nesse momento quais foram as dificuldades e na verdade, criar tags para cada uma delas. Então, ele sugere, nesse método, ele sugere algumas tags, né, que a gente coloca em cada parte desse que a gente identificar nos vídeos. Então, são 13. Basicamente, a gente vai falar sobre cada um. E ela é bastante importante porque ela nos dá uma noção, então, de quais foram esses problemas. A primeira é a KD. Então, o usuário ele tem intenção, ele é um usuário típico, ele sabe como realizar a tarefa, mas no momento que ele está utilizando a interface, ele não sabe, por exemplo, eu quero exportar uma figura. Ele procura na interface, procura e não consegue encontrar. Então, a gente tagueia essa ação que ele está fazendo, né, procurando em vários locais, menus, tudo, como KD. E agora? Esse é quando a pessoa chega no momento, ela não sabe mais como ela conclui a tarefa ou qual é o próximo passo. Ela faz quase a mesma ação do KD. Só que a diferença de um para o outro é que ele sabe onde está, ele só não está conseguindo encontrar. Mas o e agora, ele não sabe para onde ir. Ele fica perdido na interface. O que é isso? A pessoa, basicamente, ele encontra um botão ou algum menu, mas ele não sabe para que serve. Então, basicamente, ele coloca o mouse sobre esse botão, por exemplo, e fica esperando para ver se aparece alguma mensagem, alguma coisa que indique para que serve aquilo. Então, pode ser bastante importante. O EPA, basicamente, quando a pessoa está utilizando o sistema, ela percebeu que realizou uma ação e que aquela ação foi equivocada. Então, ela EPA. Então, ela tenta retroceder, desfazer e fazer de uma forma correta. Então, o sistema, a gente avalia, então, se o sistema está permitindo fazer, voltar, né, para refazer, para a pessoa, também auxiliar para a pessoa descobrir o equívoco e refazer a tarefa. O onde estou, ela basicamente a pessoa está utilizando o sistema, do nada ela fica perdida, não sabe o que fazer. Por exemplo, ela pode estar numa tela de preview achando que está no sistema e fica clicando em menus, clicando em botões, sendo que ela não está realmente na tela.
Então, ou em caixa de texto, fica tentando clicar em caixa de texto que não está editável. O que houve é quando o usuário ele faz uma ação, ele está achando que ele está fazendo a ação correta, a tarefa está correta, ele conclui, só que o resultado, o feedback não é o esperado. Então ele fez tudo, ele acha que fez tudo certo, ou podia ter feito tudo certo mesmo, mas o feedback que voltou para ele não conseguiu compreender que a tarefa foi realizada ou não foi realizada da forma como ele esperava. Então ele fica perdido um pouco. Parecido com isso é por que não funciona. Nesse caso, a pessoa ela sabe como fazer, consegue todos os passos, então ela vai, tenta e o resultado não é como esperado. No entanto, ela, ao invés de ela tentar fazer de forma diferente, ela testa, faz da mesma forma, faz 2, 3 vezes da mesma maneira, esperando um resultado diferente. Porque nesse caso é pior, porque a pessoa sabe o que ela quer, mas o sistema não está de acordo com como ela pensou, de como ela gostaria. Então é um pouco diferente do web. Assim não dá, então a pessoa está realizando a tarefa e no meio do caminho ela desiste, porque ela, do jeito que ela está fazendo, do jeito que o design pensou, não está servindo para ela, ela não está conseguindo completar a tarefa, tem alguma dificuldade. Então, essas coisas a gente pega principalmente quando, se a gente está em dúvida com relação a que tipo de tag colocar, nas entrevistas ou no pós-sessão a gente pode entrevistar os usuários e tentar capturar dele quais foram as dificuldades naquele momento. E aí sim a gente conseguir taguear. Ou vai de outro jeito, é quando o usuário, então, ele não conhece o caminho de interação, então o design pensou que ele deveria fazer a tarefa seguindo tais passos, mas ele não conhece e possivelmente faz da maneira mais difícil, sendo que existe uma maneira mais fácil. Aí dá até um exemplo aí no texto, que é, por exemplo, quando a gente está no editor de texto, que é, por exemplo, modificar a fonte dos títulos. Existe a maneira que é você criar uma macro, né? Criar um estilo de texto lá, e você vai e faz tudo de uma vez. Você define que ele vai ser do estilo título e faz uma formatação para aquele estilo e aplica. Mas a pessoa, ao invés disso, vai clicando em cada um dos parágrafos, né, e vai modificando manualmente cada um. Então, de jeito mais difícil. O não obrigado, ele também segue o caminho do design, mas ele prefere não percorrer aquele caminho. Mesmo sabendo, né, que aquele é o caminho que o design pensou, ele vê aquele caminho, mas não, ele prefere ir por outro. Ele, então, não segue a sugestão do design. Ele prefere modificar e fazer do jeito dele. Bastante preocupante, esse para mim está bom. Porque é o seguinte, ele realiza a tarefa, ele está realizando a tarefa, mas chega um certo momento, ele acha que concluiu a tarefa, mas na verdade não concluiu. Então ele pode desistir, fechar o sistema achando que completou a tarefa, mas ele parou na metade ou não concluiu as etapas necessárias para realizar a tarefa. Então esse indica um problema na própria interface, né, que pelo menos não deixou que o usuário deixasse a tarefa incompleta. E uma problemática, a penúltima, né, é a socorro. É quando a pessoa está tão perdida na interface que ela não sabe como realizar a tarefa, não sabe quem pedir ajuda, então ela vai procurar no manual, vai procurar os avaliadores porque ela não consegue realizar a tarefa, vai procurar ajuda externa, vai tentar ver um vídeo, porque está muito difícil de realizar. Então, esses são os graus de severidade alta. E desisto. Basicamente a pessoa ela segue a tarefa, ela vai no meio, quando ela está na metade ou próximo de concluir, ela desiste, porque ela não consegue realizar uma tarefa, uma subtarefa, ou ela não sabe mais para onde vai, então está muito difícil, ela acaba desistindo da tarefa e abandonando
o cenário e passando para outro, ou até mesmo abandonando a interface. Então, esses são, assim, alguns dos principais problemas de comunicabilidade e que a gente pode, bastante importante, porque a gente consegue capturar muita informação desse. Inclusive, já existem algumas ferramentas que fazem, de certa forma, essa gravação de tela, inclusive na web. A gente pode usar ferramentas de mapa de calor, que consegue, de aplicativos, você embute na programação, em algum JavaScript, algum script, que ele captura, então, quais são as ações, quanto tempo o usuário permaneceu na tela, quanto tempo ela clicou, quais foram as ações, onde clicou, para onde foi, como voltou. Então, dá para a gente avaliar isso e principalmente empresas que desenvolvem aplicativos grandes assim, utilizam bastante. Então, basicamente, são esses os passos, né? Os principais formas de avaliação, então, tanto com o usuário quanto com o expert, que a gente pode utilizar, e elas servem para a gente fazer de uma maneira rápida e, de certa forma, assim, mais coerente, para a gente entender se o que a gente pensou como design está apropriado para os usuários. Então, a gente tenta então criar esse sistema que seria o mais perfeito possível para que o usuário se sinta confortável e possa realizar as tarefas que ele pensou ou que foi desenvolvido o sistema.